Olá, você acompanha através da sua TV Web a mais uma correção dessas provas importantes de final de ano e agora estamos falando do Enem 2009, mais de 4 milhões de estudantes fazendo essa prova. Nós vamos começar os comentários, as resoluções, pela primeira questão, que conta com a nossa querida professora Márcia de Química para poder falar sobre ela. Lembrando a todos vocês que estão conosco, que nós temos, além da professora Márcia, o professor Naldo e o professor Juca para fazer os comentários das primeiras 45 questões. Vamos lá, professora Márcia. Olá, internautas. A primeira questão, como esperado, questão de efeito estufa. E aqui diz que os gases traços em pequena quantidade, por serem constituídos por pelo menos 3 átomos, conseguem absorver o calor irradiado pela Terra, aquecendo o planeta. E após a Revolução Industrial, isso foi aumentando essa proporção de CO2. Mais recentemente, outro fator tornou-se diretamente envolvido no aumento da concentração de CO2 na atmosfera, o desmatamento. Considerando o texto, uma alternativa viável para combater o efeito estufa é letra C, reduzir o desmatamento. Pois é, e vamos agora com o professor Juca para responder a questão número 2, que é a questão de biologia. Alô, internauta. A segunda questão, como não poderia deixar de ser, busca ansiosamente uma arma, para que nós venhamos nos proteger em relação à AIDS. E como todos nós sabemos, o grande anseio é a busca de uma vacina. Agora, como é que a vacina age no organismo? Na realidade, ela busca induzir a imunidade para proteger o organismo da contaminação viral. Assim, para a questão de número 2, alternativa correta, A de amor. Pois é, a questão número 3, química, com a nossa querida professora Márcia. Nós temos aqui um gráfico com várias curvas, supondo que seja necessário dar um título para essa figura. A alternativa que melhor traduziria o processo representado seria estimativa de tempo necessário para metabolizar diferentes quantidades de álcool. Então, no gráfico a gente percebe que quanto maior a quantidade de álcool ingerida, mais tempo demora para ser metabolizado. Alternativa dado, D de dado. Pois é, a questão número 5, novamente biologia questão número 4, novamente o nosso querido professor Juca. Para a questão número 4, houve praticamente uma relação entre clonagem e genética. Na realidade, partiu-se de uma única planta e dessa planta nós obtivemos 2 clones. Um clone havia sido mantido diante de uma alta exposição de luz, enquanto que o outro em baixa intensidade. Buscava-se assim a definir o fenótipo como sendo o resultado da interação do genótipo mais o meio ambiente. Isso levava o aluno a considerar a alternativa correta B de bola. Na realidade, os genótipos são idênticos, pudera as 2 plantas emergem de uma mesma planta-mãe. Na realidade, alterou-se o quê? O fenótipo, porque o fenótipo seria a interação do genótipo com o meio ambiente. Para a questão de número 4, alternativa B de bola. A questão número 5 é uma questão de física e aqui o nosso querido professor Naldo. Pois é, nós temos aí uma bela questão que trata sobre a explicação do sistema solar, desde Ptolomeu, passando por Copérnico e chegando em Kepler. Muito bem, ele pede para você analisar o texto, ok? E analisando o texto e as afirmações, imediatamente você chega na questão, na alternativa E, que diz que Kepler apresentou uma teoria científica, é verdade, não é? As 3 leis de Kepler, e que graças a métodos aplicados, não é? Sistematização do processo, pode ser testada e generalizada. Portanto, a alternativa certa E, belíssima questão, não é, do Enem. Pois é, a questão número 6, falando de insulina com o nosso querido professor Juca. A questão número 6 aborda um problema emergente no que diz respeito aos indivíduos diabéticos. Na realidade, para que o indivíduo tenha uma certa qualidade de vida, é necessário então que se faça a aplicação da insulina. Até bem pouco tempo atrás, essa insulina, ela poderia ser extraída ou do boi, do pâncreas bovino, ou do pâncreas suíno, no caso.
Mas havia casos que esses pacientes desenvolviam anafilaxia, quer dizer, uma violenta reação alérgica a tais substâncias. Buscou-se assim, através da engenharia genética, permitir com que bactérias pudessem sintetizar a insulina humana. Para tal, edificava-se uma bactéria transgênica que recebia, incorporava e expressava um gene humano. Assim, tem-se aquilo que a gente tanto sonha, uma bactéria capaz de sintetizar, capaz de produzir a insulina humana e pode ser aplicada a um indivíduo sem que haja nenhuma perspectiva de uma anafilaxia para o paciente. Assim, a resposta correta da questão número 6, alternativa D de dado. Pois é, e a questão 7 é com você, Juca. A questão número 7 versa em relação à ecologia, que praticamente abraçou literalmente a prova. Diz respeito ao ciclo bioquímico do carbono e compreende diversos compartimentos entre os quais a Terra. Assim, o aluno deveria buscar o seguinte, que a utilização de combustíveis fósseis, seja na forma de petróleo ou carvão mineral, é que ele vai interferir consideravelmente no aumento da quantidade de carbono que vai propiciar um aumento do efeito estufa. Assim, para a alternativa correta da questão número 7, D de dado, o aumento da quantidade de carbono presente na atmosfera. Pois é, a questão número 8 de Química, falando de energia, não é, professora Exatamente. Márcia? Em uma situação hipotética, optou-se por construir uma usina hidrelétrica em região que abrange diversas quedas d'água, em rios cercados por mata, alegando-se que causaria impacto ambiental muito menor que uma usina termoelétrica. Entre os possíveis impactos da instalação de uma usina hidrelétrica nessa região incluem-se, letra B de beijo, a destruição do habitat de animais terrestres, porque haveria uma inundação naquele local. Pois é, a questão número 9, de novo, Juca, é com você. Tudo bem. Para a questão número 9, buscou-se, junto ao educando, uma forma de raciocinar. Na realidade, objetivou-se com a questão para que o aluno viesse a efetuar uma relação do período de glaciação no que diz respeito à incrível evolução entre os vegetais. E era necessário o aluno pensar que na época da glaciação haveria uma sensível baixa da umidade relativa no ar, o que iria prevalecer o predomínio de plantas que viessem emergir em regiões áridas. Assim, o aluno buscaria a alternativa correta na alternativa D de dado. Plantas com adaptações ao clima árido, com o desenvolvimento de estruturas que reduzem a perda d'água, necessariamente deverão apresentar maior área de distribuição. 9, alternativa correta, D de dado. Para a questão de número 10, é uma questão também que se relaciona à biologia e diz respeito à homeotermia, isto é, a capacidade inerente do organismo, principalmente relacionado a aves e em mamíferos, em manter constante a sua temperatura interna, fenômeno que nós denominamos de homeotermia. Assim, quando nós venhamos externar uma determinada hipertermia, cabe ao sistema nervoso emitir impulsos para que as glândulas sudoríparas venham liberar o suor. Então, já de imediato, uma sudorese emerge e a evaporação desse suor provoca um frio, fazendo com que haja um abaixamento súbito da temperatura interna corpórea. Assim, a alternativa correta para a questão de número 10, alternativa C de casa, é o sistema nervoso, pois promove a sudorese, que permite a perda de calor por meio da evaporação da água que se faz presente ao longo do corpo. Para a questão de número 11, é também uma questão relacionada à biologia e, como não poderia deixar de ser, aborda o Sol como fonte primordial para que a vida recém-estabelecida tenha condições de perpetuar-se. Agora, como é que os seres vivos haverão por bem absorver essa energia? O aluno deveria pensar que, caso o indivíduo venha a tratar-se de um autótrofo,
uma planta, por exemplo, um ser que através da fotossíntese fabrica seu próprio alimento, o Sol teria uma ação direta. Já para os animais consumidores primários, secundários ou terciários, essa luz tão importante e tão inerente à vida fazia-se de uma forma indireta. Logo, para a questão de número 11, o aluno deveria entrar na alternativa C de casa. A vida na Terra depende, em última análise, da energia proveniente do Sol, seja diretamente com o emprego dos vegetais ou indiretamente ao longo da cadeia alimentar realizada pelos consumidores. C de casa para a questão de número 11. E a questão de número 12, aqui com a nossa querida professora Márcia. Questão 12 é uma questão que mistura orgânica com inorgânica. Então, nós temos aqui o sabão, que a gente falou tanto com os alunos nas revisões, e aqui tem a hidrólise do ânion do sabão, do estearato. Então, tem um equilíbrio químico, físico-química. O ácido carboxílico formado é pouco solúvel em água e menos eficiente na remoção de gorduras. O pH do meio deve ser controlado de maneira a evitar que o equilíbrio acima seja deslocado para a direita. E aí a alternativa correta é A. Tem que ser mais eficiente em pH básico, porque daí o equilíbrio ele vai ser deslocado para a esquerda. Em meio básico, quantidade de OH menos aumento, o equilíbrio é deslocado para a esquerda. Então, aí o processo de lavagem será mais eficiente. A de amor. Pois é, a questão número 13, muitas vezes polêmica aí, da abertura de rodovias, com o nosso querido professor Juca. Essa questão 13, Rogério, vem em boa hora, não só no que tange a abertura de rodovias, principalmente a transposição de águas do Rio São Francisco. É uma questão que envolve o chamado impacto ambiental. É lógico que determinadas obras devem ser operacionadas. Porém, é mister que, em primeiro lugar, faça-se um amplo estudo ecológico para observar as consequências que advirão através dessas obras. Assim, a questão diz respeito ao impacto ambiental. O aluno deveria posicionar-se dessa forma e a resposta ele iria encontrar aqui. É necessário, lógico, permitir a abertura e a pavimentação de rodovias, porém é mister que haja uma comprovada da sua real necessidade e principalmente enfatizando a realização de estudos que demonstrem ser possíveis compensar ou ainda tentar sanar, tentar bloquear todo e qualquer dano que porventura venha a causar ao meio ambiente. Porque todos nós sabemos que um dano praticamente ele se pereniza. Várias espécies podem desaparecer. Assim, para a questão de número 13, a alternativa correta, D de dado. Pois é, e a questão número 14 é de física. Pois é. Nós percebemos que o tema geral da prova, como não deixaria de ser, é sobre energia, não é? E sobre ecologia. Muito bem, o exercício 14 fala sobre o processo de transformação de energia química, provavelmente por uma termoelétrica, não é? Em energia elétrica que vai ser aproveitada por uma lâmpada. Muito bem. Ele pergunta, basicamente, como é que você poderia aumentar o processo, né, de eficiência, né, de transmissão no processo de produção de transformação de energia química em energia elétrica. Muito bem. Basicamente, basta você ler as questões, você imediatamente encontra como alternativa correta a E. Ou seja, utilizar materiais com melhores propriedades condutoras nas linhas de transmissão, exatamente para evitar o efeito Joule, não é? Transformação de energia elétrica em calor, não é? Devido à resistência elétrica dos fios. E as lâmpadas devem ser fluorescentes, porque afinal de contas a lâmpada incandescente, além de produzir luz, também produz calor. Então você tem um processo ineficiente, não é verdade? Então, a alternativa certa é da questão 14. Questão 15 com a professora Márcia. Questão 15 é uma questão de eletroquímica, uma questão difícil. Aqui fala sobre a purificação do cobre. Então, o cobre, ele é obtido a partir dos seus minérios e é obtido impuro. Então, o que eles fazem? Um processo eletrolítico, onde o ânodo, o polo positivo, contém o cobre impuro. Então, vai ocorrer oxidação do cobre. Então, esse íon cobre mais 2, ele vai até o cátodo, que é o polo positivo, e que tem o cobre puro. Bom, os metais, ele está dando aqui uma
uma fila de força redutora. Então, o que seria força redutora? Seria a sequência dos metais que sofrem oxidação. Então, nós temos ouro, platina, prata, cobre, chumbo, níquel e zinco. E os metais mais reativos, que têm a força redutora maior, que sofrem oxidação mais facilmente, eles vão se transformar em cátions que vão para a solução. E os menos reativos, que são o ouro, a platina, a prata, aqueles metais nobres, eles vão formar uma lama anódica, vão para o fundo do recipiente, que é justamente a pergunta. É letra B de beijinho. Pois é, professor Juca, 16ª questão. Para a questão de 16, mostra-se o mecanismo através do qual o organismo vê-se na possibilidade de sintetizar a proteína. Uma proteína tão importante para que haja a consolidação da vida. Na realidade, a resposta, né, deveria basear-se exclusivamente no esquema, onde é mostrada de onde emerge, né, onde nós temos o código, né, para que haja a produção da proteína. Tem-se a molécula do DNA, na realidade essa mensagem codificada é transcrita, é passada ao RNA mensageiro, e esse RNA mensageiro ele sofre tradução por intermédio dos ribossomos, propiciando o aparecimento de 3 tipos de proteína. Vê-se, portanto, que é possível obter-se 3 tipos de proteína a partir de uma única molécula de RNA mensageiro que é traduzida sob a ação de ribossomos. Assim, para a questão de número 16, a alternativa D de dado, que falava que é possível obter diferentes variáveis proteicas a partir de um mesmo produto da transcrição. Observe que esse produto da transcrição refere-se à molécula de RNA mensageiro. Para a questão 16, alternativa D de dado. Pois é, a 17 é física, né, professor? Não. Vamos lá, então. A partir daí, a prova de física, as questões que envolvem física, agora de 17 a 20, são questões cujo nível vai se elevando gradativamente. Uma prova, portanto, em minha opinião, difícil. Ok? Veja só, essa questão, ela basicamente falava sobre o ar-condicionado, dava-se uma tabela, onde você deve analisar qual seria, né, mediante a análise da tabela, o que deve se analisar para manter a temperatura de um auditório, não é, agradável e constante, e qual é a fiação do circuito elétrico para este sistema, não é? Muito bem, para a manutenção da temperatura constante da sala, nós deveríamos utilizar o quê? A capacidade de refrigeração, não é, do ar-condicionado. Agora, no contexto fiação, nós temos que tomar cuidado, não é? Porque o que nos importa, pela primeira lei de Ohm e pela segunda lei de Ohm, é exatamente a corrente elétrica que vai fluir, não é? E essa intensidade da corrente elétrica é diretamente proporcional à área de secção transversal do fio. Portanto, nós temos que considerar a capacidade de refrigeração e a corrente elétrica para podermos criar um modelo, né, ideal para esse sistema. Então, a alternativa certa é E. Já a questão 18, uma questão também, não é, muito interessante, que fala sobre o trem-bala. Ele diz no texto que a aceleração do trem-bala numa curva deve ser de cerca de 0,1 g. Essa aceleração, obviamente, é a aceleração centrípeta, já que ele diz no texto que nós temos um movimento circular uniforme nesta curva. Muito bem. Ele quer saber qual seria o raio da curva mínimo. Primeira coisa que você vai fazer, supondo que o movimento é uniforme, calcular a velocidade. Velocidade igual a ΔS sobre ΔT. Fala-se no texto que o ΔS total a ser percorrido, supondo que, lógico, a velocidade seja constante em todo esse ΔS, que é o que ele pergunta, que é o que ele fala, seja 403 km. Então, nós temos um ΔS de 403 km num tempo de 1 hora e 25 minutos, que equivale a 1,42 horas aproximadamente. Então, você vai ter uma velocidade de 283,8 km por hora. Isso em metros por segundo, divide por 3,6, dá 78,8 km por segundo. Muito bem, aceleração centrípeta, velocidade ao quadrado sobre o raio. Não é? A aceleração centrípeta, ele quer que seja 0,1 g, portanto, 1 metro por segundo ao quadrado. A velocidade, 78,8 ao quadrado. E você encontra o raio, que seria 6.209. Obviamente, se você aproximar a velocidade para 80 metros por segundo, você chega imediatamente na resposta que ele dá como certa, que é a alternativa E. Ok? O valor mais próximo, portanto, a alternativa E, 6.400 metros. Já a questão 19, observe só,
ela é uma questão que não é difícil, no entanto, trabalhosa, não é? Ele quer que você determine a potência total dos aparelhos em funcionamento numa planta, não é? Que constitui de uma cozinha, um corredor, um banheiro e uma sala. Muito bem? Ótimo. Se você olhar nessa planta, você tem todos os aparelhos que ele cita na primeira tabela. Aparelho de som, chuveiro elétrico, etc. A potência total desses aparelhos, se ligados, equivale a 4.070 watts. Muito bem. Agora, nós precisamos saber quais são as potências das lâmpadas para iluminar essas regiões. E aí nós temos que trabalhar com área. Então, vamos lá. A lâmpada da sala vai ter que iluminar uma área de 3 por 3, portanto 9 metros quadrados. De acordo com a segunda tabela, a potência tem que ser de 100 watts. No banheiro, nós temos uma área de 15 por 2,1, portanto 3,1 metro quadrado. Então nós temos que ter, de acordo com a segunda tabela, uma potência de 60 watts. Do corredor, nós temos uma área de 1,5 por 0,9, portanto nós temos 1,3 metros quadrados, novamente uma potência de 60 watts. No quarto, nós temos uma área de 2,8 por 3, ok? 8,4 metros quadrados. Quarto, sala, não há problema, 100 watts. Então, a potência total só de lâmpadas é 320 watts. Somando, você encontra 4.390 watts. É impossível não cair potência numa prova do Enem, não é verdade? Bela questão, alternativa certa D. Já a questão 20, novamente, fala-se em energia. Fala-se aí sobre um sistema de produção de energia elétrica, não é? Em que se queima combustível, ok? Aquece água, pode-se dizer uma termoelétrica, não é? Aciona uma turbina, etc. Ele quer saber, das alternativas, qual seria a melhor opção para você aumentar a capacidade de geração da usina. Tudo bem? Obviamente, sem que você afete nenhum outro processo. Muito bem, você poderia então usar o calor liberado com os gases da chaminé para transformá-lo em energia elétrica, mover um outro gerador, ok? Então imediatamente você chega na alternativa E. As outras podem ser eliminadas por simples leitura, não são afirmações difíceis de serem eliminadas. Então a alternativa certa da questão 20 é a E. A 21 com a nossa querida professora Márcia. Aqui fala sobre um medicamento que é uma técnica, né, para o organismo absorver os medicamentos. Então é uma técnica chamada iontoforese, onde sob a pele do paciente são colocados eletrodos, uma bateria, e o objetivo da corrente elétrica é formar poros que permitam a passagem do fármaco de interesse, para evitar efeitos colaterais indesejados. A corrente elétrica é distribuída por eletrodos, positivo e negativo, por meio de uma solução aplicada sobre a pele. Se a molécula do medicamento tiver carga elétrica positiva ou negativa e entrar em contato com o eletrodo de carga de mesmo sinal, ela será repelida e forçada a entrar na pele. Se for neutra, a molécula será forçada a entrar na pele juntamente com o solvente. Então, é uma técnica muito interessante, mas a resposta é bem fácil, é a letra D de dado. Essa técnica permite o quê? Diminuir o efeito colateral dos medicamentos. Pois é, a questão 22 com o professor Juca, lembrando que assunto como esse nós tratamos no Atualidades Online, hein, professor? Questão 22 aí. Para a questão 22, utilizava-se um determinado ciclo de vida com o único intuito de poder identificar uma determinada forma de vida. Como todos nós sabemos, uma vida que porventura seja analisada, ela poderá ser haplobionte, isto é, se ela tiver o ciclo haploide, ela poderá ser haplodiplobionte, no caso específico das plantas, de um modo geral, e em se tratando de animais, como por exemplo o homem, né, o indivíduo seria diplobionte, isto é, a fase adulta caracteriza-se por ter um número diploide de cromossomos. Assim, a questão 22 foi uma das questões mais fáceis, inclusive sendo proferida por nós professores junto aos nossos alunos, então o aluno não tinha nenhum problema, né, para poder acertá-la. Para a questão de número 22, a alternativa correta, C de casa. Tudo bem? Pois é, e a 23, professora Márcia, também uma questão fácil? Fácil, questão sobre lixo, um assunto que a gente abordou bastante em sala de aula, sobre metais pesados. Então, 1% do lixo humano, do lixo urbano, né, é constituído por resíduos sólidos, contendo cádmio, chumbo, mercúrio, que a gente falou tanto. Então, o que poderia ser feito para acabar definitivamente com esse problema? Letra E.
exigir que fabricantes invistam em pesquisas para a substituição desses metais tóxicos por substâncias menos nocivas ao homem e que não sejam bioacumulativas. Pois é, professor Naldo, voltamos novamente para a física. Pois é. A questão número 24 é uma questão de pura análise de gráfico, não é? Ele fala sobre a umidade relativa do ar e pede para que você compare basicamente a temperatura e a umidade relativa do ar. Imediatamente você já encontra a alternativa A. A insolação é um fator que provoca a variação de umidade relativa do ar. Você vê pela análise do gráfico, quando a temperatura é elevada, a umidade relativa do ar diminui, não é? Ok? Quando a temperatura é máxima, a umidade relativa do ar é mínima. Tudo bem? Então, a alternativa certa há uma bela questão de análise de gráfico. Já a questão 25, veja só, é uma típica questão, não é, de Enem e que nós acabamos fazendo aqui na TV, né, web, em atualidades. Né? Essas aulas que são tão importantes para os nossos alunos, né, que os alunos assistem, aprendem, a gente pode ir além, não é, da aula em si, né, torná-la cada vez mais multidisciplinar, os assuntos são fundamentais mesmo. Os alunos devem ter ido muito bem nesses temas multidisciplinares. Veja só, fala-se do ônibus espacial e o astronauta fala que o telescópio tem grande massa, porém o peso é pequeno, não é? E ele pede para você analisar a afirmação do astronauta, mediante inclusive as leis de Kepler. Imediatamente você chega na alternativa D. É que a afirmação não se justifica, obviamente, né? A força-peso, ela é a força exercida pela gravidade terrestre, né? Ele fala isso, e nesse caso, sobre o telescópio, ela é responsável para manter o próprio telescópio em órbita, não é? Aí houve uma confusão do astronauta entre peso e massa, não é verdade? Ok, o peso aparente aí é 0, né? Em órbita. No entanto, há força gravitacional, senão estaria em órbita, sairia pela tangente. Ok? Então, a alternativa certa D, belíssima questão. Já a questão 26... Isso, a 26 é com o nosso querido Juca. Olá, professor. Isso, é biologia 26. Bom, a questão número 26 abordava a forma com que a gente precisa munir-se, né, determinadas armas em relação a determinadas doenças. Nada mais é do que senão a profilaxia, um conjunto de medidas que devem ser feitas para que haja prevenção de uma determinada afecção. E para tal, era dado uma espécie de um quadrinho, né, onde mostrava o número de infectados. Para que o aluno pudesse acessar a resposta, ele poderia fazê-lo da forma incrivelmente simples. Bastaria que ele viesse comparar uma regra de 3 simples, para que vocês possam ter uma ideia de um total de 50 indivíduos, 45 mostrar-se-iam infectados. Ora, se nós duplicarmos o total, quer dizer, de 50, se nós considerarmos 100, automaticamente o número de indivíduos que irão positivar o aparecimento da doença será igual a 90. Assim, provavelmente você não teve dificuldade em acertar a questão. Para a questão de número 26, a alternativa B de bola, que falava assim: o teste a cada 100 indivíduos infectados classificaria como 90 indivíduos potencial em ser positivos. Assim, 26, B de bola. Pois é, professora Márcia, 27ª questão é química. Questão 27 fala sobre chuva ácida, super esperado esse assunto, né? E a acidez da chuva não depende só da concentração, depende da força dos ácidos envolvidos. Então a pergunta é: quais chuvas serão mais ácidas ou quais são os ácidos mais fortes? É letra D de dado. Ácido sulfúrico e nítrico. Muitos alunos sabem isso até de cor, mas tem a regra de Linus Pauling, onde você pega o número de O menos o número de H. Então, 4 menos 2 dá 2, ácido forte, e 3 menos 1 do ácido nítrico, 2 também um ácido forte. Pois é. E a próxima questão, 28ª, de novo com o nosso querido professor Juca. Perfeito, Rogério. E a questão número 28 aborda um problema incrivelmente importante relacionado à mata ciliar. Todos nós sabemos a importância da preservação da mata ciliar. A sua destruição, como todos sabemos, leva ao assoreamento, isto é, a diminuição da calha do rio. Assim, numa determinada área onde ela foi literalmente devastada, é mister que nós venhamos efetuar o reflorescimento. Fenômeno que foi incrivelmente estudado na sala de aula, denominado de sucessão.
Assim, quando se tem um solo nu, é mister que nós venhamos recolonizar esse meio que outrora havia sido devastado. E é imperativo que nós venhamos usar as populações pioneiras, isto é, populações que conseguem sobreviver onde nenhuma outra conseguiria fazê-lo. Assim, o aluno não teve maiores dificuldades em marcar como correta a alternativa B de bola. Recomenda-se a utilização de espécies pioneiras, como todos nós sabemos, se instalam em condições adversas, em condições desfavorabilíssimas, isto é, aquelas que suportam alta incidência de luz, como as mostradas nas espécies número 2, 3 e 5. Alternativa correta para a questão B de bola. Pois é, e as questões 29 e 30 tratam de química. Exatamente. Questão 29, análise de um gráfico, onde nós temos número de prótons num eixo e número de nêutrons no outro. Então, ele está perguntando sobre o antimônio, que tem 50 prótons. É só o aluno subir até a curva e ver que há uma variação do número de nêutrons de 62 a 74. Portanto, de 12 a 24 nêutrons a mais do que o número de prótons. Então, é letra dado a 29. Questão 30, nós temos aqui um pescocinho, né? Ele foi focalizado aqui por um equipamento capaz de emitir radiação eletromagnética com comprimento de onda bem menor que a radiação ultravioleta. Então, analisando aqui as alternativas, é a letra B de beijo. Ocorre maior absorção da radiação eletromagnética pelos átomos de cálcio que por outros tipos de átomos. Os átomos de cálcio absorvem a radiação e esta não incide sobre a chapa. E assim a parte óssea, constituída principalmente por cálcio, fica visível no filme revelado. Pois é, professor Naldo. 31ª questão. Pois é, uma questão de calorimetria, veja só. Uma questão trabalhosa. Não é? Ele quer que você compare o aquecimento de água por queima de gasolina, no caso 200 litros de água e queimando 1 litro de gasolina, com o aquecimento mediante um motor a gasolina que vai produzir energia elétrica, queimando gasolina, não é? E fazendo com que essa energia elétrica, ao passar por um resistor, por efeito Joule, aqueça os 200 litros de água, né? Então, o que você deve fazer primeiro? Vamos ver quanto de calor você precisa para aquecer, né, essa água. Então, você vai aplicar a famosa quimacete, tudo bem? São 200 litros de água, portanto, 200 quilogramas de água. O calor específico é dado 4,19 joules por grau Celsius. Cuidado aí que nós vamos ter que converter a unidade, não é verdade? Cuidado, não, é 10 à terceira, ok? Porque nós estamos colocando a massa em quilograma. Vezes a variação de temperatura, que é de 35 graus Celsius, de 20 a 55. Cuidado com unidades, você lembra das aulas? Coloque as unidades, faça análise dimensional. Nós temos aí 29.330 vezes 10 à terceira joules. Muito bem. Agora vamos calcular a potência elétrica do gerador que foi utilizado no motor. Potência, lembra, gente? Olha aí, as últimas aulas, né? U vezes I, R ao quadrado, U ao quadrado sobre R. Muito bem, a DDP fornecida a 110 volts, ok? 110 ao quadrado. A resistência elétrica, de acordo com o texto, 11 ohms. Então você tem uma potência de 1.100 watts. Ok. Com potência e quantidade de energia por tempo, nós temos o intervalo de tempo para aquecer essa água com esse resistor. Então nós temos a quantidade de energia que foi gasta para aquecer a água, que é 29.330 vezes 10 à terceira joules, ok? E o tempo, né? E aliás, e a potência, 1.100 watts. Você tem, então, 26.663 segundos, olha aí, bastante conta, né? Aproximadamente 7 horas. O texto diz que se consome em cada 1 hora o motor 1 litro de gasolina, portanto são 7 horas, 7 litros. Então você vai consumir uma quantidade de gasolina 7 vezes mais, né, do que é necessária se queimada para aquecer a água. Imediatamente você chega na alternativa D, né, 31D, portanto. Uma questão mais difícil, né? 32 já é uma questão mais simples de análise de texto. Ele fala das coberturas, né, dos celulares via emissão de ondas eletromagnéticas, fala de 2 sistemas, não é? E ele pergunta, ele pede para você avaliar as afirmações. Muito bem, imediatamente você vai chegar na alternativa E, né? Qualquer uma das duas, né, das tecnologias utilizadas, né, porque a intensidade da onda diminui da mesma forma. A intensidade é potência sobre 4π vezes a distância ao quadrado. Lembra? Intensidade de onda esférica, não é?
Mas por eliminação você já chegaria nessa alternativa, a alternativa certa E. E a 33ª questão, novamente com o nosso querido professor Juca. Para a questão de número 33, era uma questão super esperada, inclusive nós divulgamos o assunto durante as aulas de uma forma extenuante, diz respeito à evolução. E todos nós sabemos que a principal linha é a linha darwiniana. Na realidade mostrava o aparecimento da coloração de ratos relacionados com a cor do solo. É importante salientar que esses ratos são predados principalmente por corujas. Assim, um rato claro que porventura emerja num solo escuro, ele será facilmente identificado pelo predador e, consequentemente, ele será engolido. E a recíproca também é verdadeira. Se porventura um rato escuro emergir num solo claro, ele haverá de destacar-se e, lógico, será predado pela coruja. Uma questão que não trouxe nenhuma dificuldade e o nosso aluno, com toda certeza, iria assinalar para a questão de número 33, C de casa. Vejam-na, a seleção natural, que, nesse caso, poderia ser entendida como a sobrevivência diferenciada de indivíduos com características distintas. Pois é, professora Márcia, novamente lixo. Isso que eu ia falar. Na 34ª questão. Exatamente. Então, uma questão sobre compostagem, material orgânico que pode ser depois usado como fertilizante. E a pergunta é, suponha que uma pessoa desejosa de fazer seu próprio adubo orgânico tenha seguido o procedimento descrito no texto, exceto no que se refere ao umedecimento periódico do composto. O que ocorrerá nessa situação? Letra C de coração. A falta de água no composto vai impedir que micro-organismos decomponham a matéria orgânica, pois o baixo teor de água impede a atividade microbiológica. Pois é, professor Naldo, a 35ª questão, uma questão complexa, não é? Trabalhosa, né? Trabalhosa, né? Uma foto é importante, né? Professor, vamos lá. Pois é, novamente ressalta-se a importância das aulas de atualidade aqui na TV Web, não é? Nós tivemos uma aula sobre o assunto, né? Sobre calor, né? Falamos muito sobre o assunto. É uma questão extremamente extensa, não é? Cheia de dados, você tem que tomar muito cuidado. Ele basicamente fala de um sistema que faz a luz convergir sobre um cano, não é? Como se fosse um espelho, não é? Um espelho parabólico. Muito bem, te dá uma série de dados e manda que você calcule o comprimento linear, basicamente, desse cano, para que você tenha um aquecimento aí de 1 tonelada de água, de 20 graus Celsius a 100 graus Celsius em 1 hora. Muito bem. Primeira coisa, que macete, vão calcular a quantidade de calor necessária para aquecer essa água. No texto ele fala que 1 metro cúbico de água equivale a 1 tonelada, portanto 1.000 quilogramas. Que macete, a quantidade de calor vai ser 1.000, que é a massa, né? 4.200 joules por quilograma graus Celsius, foi o calor específico da água, e a variação de temperatura 80 graus Celsius. Muito bem. Lembre-se novamente, olha a análise dimensional como é importante, está vendo? Muito bem. A quantidade de energia, 336 vezes 10 a sexta joules de energia na forma de calor para aquecer essa água. Muito bem. A potência necessária, você sabe, não é? O que é potência? Quantidade de energia por tempo, não é? A potência, então, necessária vai ser de 336 vezes 10 a sexta joules de energia em 1 hora, que equivale a 3.600 segundos. Muito bem, você encontra uma potência de 9,3 vezes 10 a quarta watts. Agora você tem que tomar muito cuidado, porque você vai ter que pegar aquele dado da intensidade da luz que chega, que são 800 watts por metro quadrado, para resolver o problema. Então você sabe que em cada 1 metro quadrado você tem 800 watts de potência. Ok? Então você tem uma certa área que vai ter que coletar uma energia que gere uma potência total de 9,3 vezes 10 a quarta watts. Qual é a área que você vai ter? Seria 6 metros de largura, que ele fala no texto, pelo comprimento, que é a dimensão linear que ele cita, que nós chamamos de x aí. Muito bem, 1 metro quadrado está para 800 watts, 6 vezes x metros quadrados está para 9,3 vezes 10 a quarta. Fazendo essa regra de proporcionalidade simples, você encontra 19 metros. Questão difícil, hein? Questão difícil. Pois é, e nós que já tínhamos tido uma questão que combinava orgânica com inorgânica, encontramos agora uma questão de orgânica, né, professora Márcia? Alguns vestibulares tinham deixado um pouquinho orgânica de lado e o Enem
vem aí, retoma, né? resgatar. Exatamente. Essa questão de protetor solar com química orgânica, nós temos uma muito parecida no nosso caderno de revisão. Fiquei bem contente ao encontrá-la aqui. Então, ele está falando aqui sobre duplas conjugadas, que são necessárias no protetor solar, porque absorvem radiação ultravioleta. E aí ele coloca no texto algumas condições. Então, tem que ter o anel aromático, conjugada, dupla conjugada com uma carbonila e um outro pedaço da molécula apolar, para não ser solúvel em água. E a letra E, ela tem todas essas características. Pois é, professor Naldo. Agora, 3 questões de física. Muito bem. Veja só, a questão 37 fala sobre ótica da visão, não é? Muito bem, ele fala sobre os cones e bastonetes e pergunta o seguinte: se o indivíduo tivesse uma deficiência e não conseguisse captar as informações transmitidas pelo cone, não é? Como é que ele perceberia um objeto branco iluminado por luz vermelha? Ok? Muito bem, preste o máximo de atenção. O fato de ele não possuir os cones, ele não vai distinguir as cores. No entanto, ele recebe luz, não é? Os bastonetes vão ser o quê? Receber a luz, não é verdade? E ser sensibilizados. Então, ele veria o objeto cinza, ok? Pois os bastonetes captam luminosidade, porém não diferenciam cor. Era só ler o texto, a alternativa certa D, ok? Olha aí uma surpresa, não é? Nós que esperávamos que o Enem colocasse fórmulas, não é? Para que o aluno, mediante a fórmula, resolvesse o problema, veja só, o Enem não o fez, não é? Portanto, uma prova relativamente difícil, não é? Uma prova que sai um pouco do modelo que nós tínhamos inicialmente do Enem, do próprio modelo oficial do Enem, uma prova diferente. Ele fala aí sobre dilatação volumétrica, ok? É um tema que exige o conhecimento da equação da dilatação, não é? Que os nossos alunos tiveram na nossa revisão, né? Ainda esta semana. Muito bem, ele fala sobre um dono de posto, não é? Que resolve ganhar dinheiro aumentando a temperatura da gasolina ao ser colocada no tanque. Então o que acontece? Quando você vende gasolina por volume e aumentando a temperatura o volume aumenta, ele pode realmente ganhar dinheiro. Obviamente não fará isso porque não compensa, né? O trabalho que ele vai ter, não é verdade? Muito bem. O que ele fala? O posto compra 20 mil litros de álcool, né? Por dia. Em uma semana nós temos um volume total de quanto? 140 mil litros, ok? Aquecendo esse álcool, de acordo com o texto afirma, de 5 a 35 graus Celsius, e utilizando a equação ΔV igual a V0, gama, delta θ, né? A dilatação é diretamente proporcional à dimensão inicial, ao coeficiente de dilatação, à variação de temperatura, né? Você tem um acréscimo de volume de 4.200 litros. Esse acréscimo de volume é o que ele vai levar em vantagem. Muito bem, você vai fazer uma regra de 3 agora, tudo bem? Ele vende 1 litro de gasolina por R$ 1,60. Como ele está acrescentando a venda dele 4.200 litros, ele vai ter um ganho de R$ 6.720, ok? Se fosse, obviamente, possível fazer isso. Então, a alternativa certa da 38, alternativa D, né? A faixa entre 6.000 e 6.900. Já a questão 39, uma questão tratada também nas atualidades, não é? Veja só, é uma questão que envolve o funcionamento da geladeira doméstica, não é? Olha, basta olhar o texto e analisar as afirmações, e imediatamente você chega na alternativa B, não é? Que o calor flui de forma não espontânea, né? Não espontânea, da parte mais fria no interior para a parte mais quente no exterior da geladeira. Daí a necessidade de um motor, não é? Porque é um processo não espontâneo, você gasta energia elétrica com o compressor para fazer esse processo. Pois é, a questão de número 40, com o nosso querido professor Juca, lembrando que temas agora voltados à descoberta de crimes já vêm sendo tratados nos vestibulares, não é, professor? É verdade. Inclusive a questão de número 40 vem corroborar o que você acaba de pronunciar-se. Na realidade, tem-se uma vítima, no caso, uma criança de sexo feminino, encontrada carbonizada, e é necessário, então, que ela seja identificada junto ao papai e à mamãe. Para que o aluno saísse bem nessa questão, é imperativo que ele venha considerar o genoma nuclear, isto é,
todo lote diploide de cromossomos que um dia aninhou-se. E na realidade, esse lote, ele foi constituído por 23 cromossomos de origem materna e 23 cromossomos de origem paterna, estabilizando-se em 46 cromossomos. Assim, a melhor forma de poder direcionar essa criança para seus verdadeiros pais biológicos seria a análise dos autossomos. Na realidade, o aluno buscaria a resposta na alternativa elefante. É necessário buscar munir-se, né, de marcadores genéticos em cromossomos autossômicos, que são um total de 44, pois estes, além de serem transmitidos pelo pai e pela mãe, estão presentes em 44 cópias por células, enquanto que os demais referem-se, no caso específico, os cromossomos sexuais, em apenas uma única cópia. Tudo bem? Então, para a questão de número 40, alternativa elefante. E a 41 com a nossa querida professora Márcia. É uma questão sobre um tema bem moderno, bem atual, que é a nanotecnologia. Só que a nanotecnologia apresenta alguns problemas. Por quê? Porque são partículas muito pequenas que são manipuladas. Então a gente tem aqui o tamanho de um átomo é da ordem de 0,1 nanômetro. E o que pode acontecer? A pergunta é justamente essa, qual o problema? Então é letra D de dado. As partículas podem atravessar polos e canais celulares, o que poderia causar impactos desconhecidos aos seres vivos e até mesmo aos ecossistemas. Quando a gente vê os efeitos da radioatividade, que, por exemplo, a radiação alfa é o núcleo do hélio, ele pode causar problemas terríveis. Então, essa nanotecnologia tem esse problema. Então, por exemplo, uma bactéria, ela apresenta uma dimensão da ordem de 1 micrômetro, que são 1000 nanômetros, e pode ser, então, prejudicial para essas bactérias, por exemplo. Professor Juca, 42ª questão. Para a questão 42, Rogério, novamente trata-se do impacto ambiental. É o que normalmente já está em curso, a criação, né, em cativeiro de camarões em áreas de mangue. Todos nós sabemos que o mangue deve ser uma área que é necessário que seja preservada, que praticamente o mangue é o berçário, né, do desenvolvimento de todas as formas de vida que o buscam na expectativa de um lugar tranquilo para que haja a perpetuação da espécie. O texto é enfático em falar que a criação de camarões resulta numa série de efluentes que vão poluir o mangue e principalmente a região dos estuários. E um dos principais efluentes trata-se de matérias particuladas, né, que se acham em sedimentação. Pois bem, a presença de tais partículas, elas agem no sentido de impedir a tão importante penetração da luz para que a fotossíntese faça-se necessária. Assim, o aluno provavelmente teria uma certa dificuldade em apontar como correta a alternativa elefante. A presença de tais partículas impediria a penetração da luz e, consequentemente, iria afetar consideravelmente as chances, né, da realização da fotossíntese pelo fitoplâncton, que é a base da vida praticamente em toda a nossa Terra. Para a questão 42, alternativa elefante, de experiência que você tenha feito a melhor prova da sua vida. Que esse score venha levá-lo para que você consiga realmente entrar numa faculdade que você tanto espera, que você tanto almeja. Muito obrigado. Pois é, e a questão 43 com a professora Márcia. Questão 43, a nossa questão com continhas, né, finalmente apareceu. Nós temos aqui o metano, que é o principal constituinte aqui do gás natural, o butano, do GLP, gás que é feito do petróleo, e o octano, C8H18, representando aqui a gasolina. E aí o que acontece? Ele está pedindo para que você coloque em ordem crescente de calor liberado por mol de CO2 formado. Então o que nós temos aqui, ó, pessoal? O metano tem 1 carbono, então libera 890 kJ. Sem contas. Agora o butano é C4H10, então cada mol de butano irá formar 4 mols de CO2. Então esse calor 2.878 deve ser dividido por 4. Nós teremos 719,5 quilojoules. E aí nós temos também o octano. O octano, gente, é C8H18. Quando você faz a combustão, você vai obter 8 mols de CO2. Então, esse calor aqui, 5.471 quilojoules, vamos dividir por 8 e teremos
aqui o valor de 600 e poucos quilojoules. Bom, colocando em ordem crescente, então o que nós vamos ter? Gasolina, o GLP e o gás natural, letra A de amor. Pois é, 44ª questão, professor Naldo. Então vamos lá, né? Esta questão nós fizemos no nosso caderno de revisão, não é? Ok? É uma questão que fala sobre a potência dessas lâmpadas que estão no circuito, não é? Ele quer basicamente saber qual delas apresenta o mesmo brilho, mesma potência. E para isso no texto ele fala que deve fluir por essas lâmpadas, já que elas são iguais, a mesma corrente. Então descobrir qual delas flui por elas a mesma corrente. Muito bem, fazendo novamente esse circuitinho, nós vamos ter o seguinte. Veja, a corrente elétrica que passa pela lâmpada L1 é a corrente de maior intensidade em relação às demais, não é? Porque ela está já logo em série com o gerador. A corrente que passa no gerador é a mesma corrente que passa em L1. Ok? Portanto, ela apresenta entre todas a maior potência. Mas nós estamos querendo potências iguais, ok? Muito bem. Essa corrente divide-se nesse nó, ok? E você percebe claramente que aquela associação de resistores que nós colocamos entre E e D, que são as lâmpadas L5, L6, L7 e L8, não é? Totalizam uma resistência equivalente igual a R. Ok? Uma resistência equivalente igual a R. Portanto, você tem no trecho CD desse circuito 2 resistores em série RR e no trecho CD, do outro lado, né, do lado direito, também 2 resistores RR em série. Portanto, você tem resistência igual em paralelo. Portanto, a corrente se divide de maneira igual, porque a DDP é a mesma. Muito bem? Então, a corrente I2 que nós colocamos aí acaba sendo igual à corrente I4. Portanto, como L2 é percorrido por I2, como L3 é percorrido por I2 e como L4 é percorrido por I4, que é igual a I2, essas 3 lâmpadas apresentam a mesma potência, porque a corrente é a mesma, logo a mesma luminosidade. Ok? Então, nós temos 44, alternativa certa, B de bola. Pois é, e a última questão de ciências da natureza com a nossa querida professora Márcia. Questão 45, nós obtemos o álcool por fermentação e depois pode haver uma destilação. Aqui também mais continhas, pessoal. Considere que nós temos 800 quilos de uma mistura de álcool, etanol e água, onde nós temos 20% em massa de etanol. Então, a primeira continha, você vai ter quanto? 160 quilos de álcool e 640 de água. E aí vai ocorrer uma destilação, onde você vai ter uma mistura com 96% de álcool, 96 quilos, porque ele disse que vão ser obtidos 100 quilos, né? 96 de álcool e 4%, 4 quilos de água. Então, o resíduo. Álcool é 160 quilos na primeira mistura, menos 96 quilos da segunda, que depois da destilação, eu terei 64 quilos de álcool. Água, 640 quilos na primeira, menos 4 quilos na segunda, vai dar 636 quilos de água. A massa total vai ser de 700 quilos. O cálculo da porcentagem, que é o que ele está pedindo. 700 quilos é o total, 100%. 64 quilos, nós teremos a porcentagem que dá 9,14%. Entre 9 e 9,2, letra D de dado. Pois é, professora, aproveitando a oportunidade, nós que acompanhamos durante tanto tempo os vestibulares e mesmo as provas do Enem, estávamos esperando que a FUVEST ficasse mais parecida com o Enem e, de repente, o Enem ficou mais parecido com a FUVEST. Comente um pouquinho, rapidamente, esse fato, como foi a dificuldade da prova. O aluno ele veio esperando apenas interpretação de texto, não foi o que aconteceu, ele tinha que ter conhecimentos, o nosso aluno tem esse conhecimento, porque a nossa revisão abordou todos esses assuntos, mas não era o esperado pelo aluno. Então, a gente tem mais ou menos umas 6 questões que foram difíceis de química, e as restantes, metade médias, metade fáceis. Pois é, professor Naldo, o que podemos falar sobre física? A prova não foi fácil, a prova realmente não foi fácil. Foi uma prova, na minha opinião, mais difícil que a FUVEST, não é? Aliás, a sequência das questões, não é? Questões de química, biologia, alternando questões difíceis, fáceis, deve ter sido uma prova difícil, cansativa para os alunos, muito cansativa, tanto quanto diferente do modelo, não é? Que nós tínhamos oficial, não é? Lançado, não é? Uma prova realmente difícil. No entanto, dentro do contexto de revisão que nós tivemos, e dentro das nossas aulas,
muito bom, quer dizer, para nós, né, que vimos todos esses assuntos em aula, né, não dependendo de que a prova fosse difícil ou fácil, mas fazendo toda a revisão como se deve fazer, não é? Fechamos todos os assuntos, falamos sobre todos os assuntos, não é? Nossos alunos certamente foram muito bem, ainda bem, não é? E é isso. Pois é, professor Juca, essa é uma prova que permite selecionar. É verdade. Inclusive, o educando deve ter se surpreendido com relação a essa mudança radical, né, que ele vivenciou no dia de hoje. Na realidade, esperava-se uma prova, né, onde o aluno pudesse achar a resposta baseando-se exclusivamente no enunciado. Infelizmente, isso não se comprovou. Na realidade, o aluno realmente ele se saiu bem a partir do momento que ele estivesse engajado dentro do processo didático-pedagógico, quer dizer, imbuído de muito conteúdo para poder buscar a melhor alternativa entre tantas que se mostraram presentes. Creio que o nosso aluno saiu-se bem, visto que a maioria das questões nós havíamos abordado de uma forma extenuante durante as aulas, principalmente o nosso caderno de revisão e o nosso caderno do Enem trouxe essa tranquilidade para que o aluno pudesse sair-se bem, como todos nós assim o desejamos. Pois é, eu agradeço a presença dos nossos queridos professores e daqui a pouco nós voltamos para falar sobre as humanidades, as ciências humanas e suas tecnologias.
Conosco aqui no estúdio da Cidade Universitária estamos com a nossa querida professora Ive, com o nosso querido professor Fernando e temos também conosco, lá no estúdio da Paulista, nossa querida professora coordenadora de Geografia, Vera Antunes, que vai falar um pouco sobre a prova, principalmente no enfoque das ciências humanas e suas tecnologias. Professora. Olá. O mais importante, Rogério, é que essa prova foi uma prova nova dentro do conjunto do Enem. Nunca houve uma característica semelhante à de hoje, não é? Uma prova onde nós tivemos textos longos, que exigiram do candidato muito cuidado, muita atenção. Ao ler os textos, ele deveria verificar realmente o que estava sendo cobrado, pedido. E, importante, Rogério, que esses alunos, ao lerem alternativas, em geografia em especial, muitas vezes um termo estava errado naquela alternativa. Simplesmente, eliminando um termo, você eliminava alternativas. E assim você chegaria à resposta. O que não foi verdade em história, não é verdade, professor Fernando? Em história se cobrou muito conteúdo. Aliás, houve uma valorização grande da prova de história nesse Enem, onde realmente a prova de história exigiu um conhecimento grande, onde realmente exigiu um conhecimento profundo, muito importante, o fato de que nunca no Enem a história foi tão bem exigida, elaborada, como a de hoje, né? Então, realmente, conteudista foi a prova de história. A de geografia foi um pouco mais fácil. A de geografia, de todas as provas de hoje, realmente foi a que foi mais fácil. Pois é, professora, eu vou aproveitar, estava conversando aqui com o professor Fernando, e ele comentou que talvez o tempo ocupado para a leitura dos textos transformasse essa prova no todo, das 90 questões, numa prova difícil de ser executada pelos alunos. Isso é possível, professora? Sim, a prova realmente teve questões muito longas. O candidato, com certeza, ou ele acabou muito em cima da hora, ou às vezes até com dificuldade para acabar. Mas com certeza muito cansado, porque foi cansativa demais essa prova. Pois é, professora, muito obrigado. Eu vou aproveitar, então, para inaugurar as questões, a correção das questões dessa parte de ciências humanas e suas tecnologias, pedindo, então, para que o professor Fernando fale sobre a 46ª questão. Olá, pessoal. Então vamos lá. A parte de história, como a professora Vera disse, é uma parte realmente bastante exigente, cansativa, textos longos, né? Começando pela questão 46, uma questão que tratava do Egito, do Egito Antigo, falando a respeito das construções, dos grandes monumentos e englobando a questão também do modo de produção asiático, a utilização do trabalho compulsório para essas construções que, na verdade, acabavam também representando o grande poder do faraó. Então, as construções grandiosas se identificando com o grande poder do faraó. Isso levaria o candidato a assinalar a alternativa A da questão 46. A questão 47, uma questão um pouco mais simples, mas uma questão muito bem feita, uma questão criativa, falando sobre a corte francesa e o significado da morada dessa corte. No caso da corte francesa, o Palácio de Versalhes, mais do que a morada, foi um símbolo do poder absoluto francês. Sobretudo no reinado de Luís XIV, o Rei Sol, o Palácio de Versalhes teve essa simbologia, traduzir o absolutismo do rei francês. Portanto, a morada da corte francesa, o magnífico Palácio de Versalhes, alternativa A da questão 47. Já a questão 48 pode ser considerada, sim, uma questão difícil. Uma questão difícil, sobretudo por quê? Porque ela exigia uma capacidade de interpretação de texto bastante grande, É claro que o aluno ficaria com uma certa dificuldade, porque também trata-se de uma interpretação do próprio examinador que exigia que ele percebesse
a ideia da construção de um momento histórico, né? A ideia da construção de um momento histórico a partir de uma continuidade. Então, ao longo da história, a gente sabe que isso sempre é feito, né? Governantes vão se sucedendo e acabam se espelhando em grandes governantes do passado, ou grandes histórias do passado que são continuadas pelo presente ou, né, no futuro. Então, essa ideia de continuidade histórica que é construída por determinados governantes é recorrente em vários momentos da história. Pelas alternativas, não com facilidade, muito pelo contrário, o candidato poderia assinalar a alternativa A, onde ele fala que Hitler, ao falar em Terceiro Reich, né, estaria dando continuidade a uma história da Alemanha, que começaria lá com o Primeiro Reich, né, o Sacro Império Romano Germânico, depois o Segundo Reich, quando a Alemanha se unifica no final do século XIX, e o que Hitler pretendia fazer, que seria um Reich de 1000 anos, que seria o Terceiro Reich, que acabou não dando certo, como todos sabem. Mas uma questão muito bem feita, mas muito exigente no quesito interpretação de texto. A alternativa A da questão 48. Já a questão 49, uma questão muito criativa, elogiar aí a banca do Enem pela questão, mas nem por isso uma questão fácil. Mais uma vez ele pedia uma interpretação de texto, mas com uma complexidade aí bastante grande. Por quê? Ele fala sobre práticas sociais ligadas aos sepultamentos. Então, o sepultamento, como ele é visto nos diferentes momentos da história. A alternativa correta se referia ao Brasil colônia. Por quê? Porque o sepultamento no Brasil colônia tinha um significado social. Ele denotava a hierarquia daquele que estava sendo sepultado. Não é? Se um senhor abastado da elite agrária, esse sepultamento por vezes ocorria dentro da igreja, não é? O velório também, então os parentes ficavam mais perto, nas primeiras cadeiras, né, da igreja. Se não era assim uma pessoa tão abastada, o sepultamento poderia ocorrer fora da igreja, mas no entorno da igreja. Agora, se era uma pessoa simples, humilde, certamente esse sepultamento ocorreria em outro lugar, sem toda aquela pompa e de repente apenas uma cruz indicando o lugar do sepultamento. Então, essa relação do sepultamento com a condição social do sujeito no Brasil colônia, uma questão muito interessante e exigente também, a alternativa C da questão 49. Na questão 50, mais uma vez uma questão bacana, uma questão exigente. Ele fala que a primeira metade do século XX foi marcada por conflitos, ok? E ele quer saber a origem desses conflitos, né? Quais são as razões, as causas desses conflitos no século XX. E aí, voltando um pouquinho, você encontraria 3 causas. A primeira, a Revolução Bolchevique, no contexto da Revolução Russa, né, em outubro de 17, o despertar do socialismo, a prática socialista, o imperialismo ou o neocolonialismo, né, a ocupação de regiões na África e na Ásia pelas potências europeias, que teria desencadeado rivalidades, e a unificação da Alemanha, que também gerou uma forte rivalidade, particularmente com a França, e acabou desequilibrando a Europa no que se refere ao equilíbrio de forças que até então existia entre Inglaterra e França. O surgimento de uma grande Alemanha traz esse desequilíbrio, mais um fator para os conflitos da primeira metade do século XX, claramente a Primeira Guerra Mundial. A alternativa E da questão 50. Questão 51 fala dos movimentos totalitários, dos regimes totalitários, novamente na primeira metade do século XX. E ele toca num ponto específico desses movimentos totalitários, que é a utilização de jovens, né? O movimento totalitário sendo inserido já no jovem, desde cedo, criando nesse jovem aquele espírito ultranacionalista, aquele espírito militarista, aquela disciplina, né? Então, esses sentimentos, essas características típicas de um movimento totalitário já sendo usado na juventude. Então, a juventude hitlerista, por exemplo, ou mesmo nos movimentos totalitários de esquerda, isso também
aparece bastante, né? Então, o sectarismo, a forma violenta e radical com que se comportam esses jovens dentro da ideologia do totalitarismo, seja de direita ou de esquerda. A alternativa A da questão 51. A questão 52, comentamos muito sobre isso esse ano, né? O ano de 68, um ano importantíssimo aí na história, um ano importantíssimo para a sociedade no mundo inteiro, um ano marcado por grandes movimentos sociais em favor do meio ambiente, movimentos pacifistas, a chamada contracultura, a rebelião da juventude, o feminismo. Então, uma série de movimentos que marcam o ano de 68 e que, obviamente, vão acabar servindo de inspiração para movimentos futuros, para mobilizações futuras, né? Igualdade de direitos e por aí vai. Então, um texto muito bem escolhido, aliás, toda a prova de história com textos muito bem escolhidos, com autores de referência. A banca novamente está de parabéns pela escolha dos textos de referência. Questão 52, letra E. A questão 53, sob a ótica da história, né, a gente tem a Guerra Fria, né? Falando então que a Guerra Fria divide a Europa, divide o mundo, é a bipolarização ideológica, e fazendo referência a uma citação do Winston Churchill, que fala sobre uma cortina de ferro que teria descido sobre o leste europeu. Claramente ele está se referindo aos países do leste europeu que acabaram adotando os regimes, o regime de esquerda, né, o regime soviético. E a alternativa A da questão 53. Na questão 54, uma questão de interpretação de texto, onde ele cita os índios Yanomamis. Né? Uma questão diferente, não é muito recorrente, né? Mas o texto te daria uma pista bem importante para você conseguir resolver a questão. Fala da importância da floresta, né, para os índios, para os Yanomamis. Ele usa inclusive uma palavra indígena, vixia, que seria o sopro vital, fundamental para a própria sobrevivência da floresta, né? Então a própria floresta que se sustenta. Então a interpretação do texto te levaria à alternativa E da questão 54. Pois é, e a questão 55, que novamente fala da Guerra Fria, eu vou aproveitar um pouco a presença da professora Ive para fazer o comentário sobre ela. Pois não. Olá a todos. Esta questão fala sobre o fim da Guerra Fria. É uma questão que envolve conhecimentos históricos e geográficos, né? É uma questão a respeito da nova ordem mundial, falando que o panorama estratégico do mundo pós-Guerra Fria apresentaria uma exacerbação dos conflitos, do nacionalismo, das disputas étnicas, territoriais, do extremismo religioso, do terrorismo, né? Portanto, a alternativa A seria a mais adequada para essa questão que fala do fim da Guerra Fria, da bipolaridade e o surgimento da multipolaridade. Até aproveitando, professor Fernando, nós estamos encontrando na prova de ciências humanas algo que não ocorreu na prova de ciências da natureza, que é um bloco, né? Claro que as questões podem ser trabalhadas, né, tanto por geografia quanto por história, mas nós percebemos claramente um bloco. A questão 56 reinaugura um bloco de questões de história, né? É mais fácil isso para o estudante? Olha, acaba sendo mais fácil, né? Porque ele mergulha naquele espírito história, aquele espírito geografia e segue naquela linha de raciocínio. Mas eu reforço a ideia de que a fronteira que divide história e geografia, na maioria das questões, é muito tênue, né? É muito tênue. Então dá pra gente fazer uma leitura histórica, uma leitura geográfica, e eu acho até que se o aluno conseguir fazer, na hora da resolução da prova, esse bate-bola entre as duas áreas, o desempenho dele certamente será ainda melhor. Porque ele pesca um pouquinho na história, pesca na geografia e se dá bem. Né? A gente trabalha sempre muito isso, a gente tenta focar isso em aula, e eu acho que dá para acompanhar nesse sentido até melhor do que só história ou só geografia. Ele consegue fazer, embora existam blocos, mas se ele conseguir pensar das duas maneiras, eu acho que ele se dá ainda melhor, certamente.
Então, muito bem, professor. A 56. Bom, retomando então uma situação do Tocqueville, né? Reforço mais uma vez um texto muito bem escolhido, difícil, né? Uma interpretação em que ele fala da conduta moral, né? Nos Estados Unidos, a postura ética, né? A conduta moral nos Estados Unidos e o quanto isso influencia nos negócios. Então, na medida em que há uma conduta moral adequada, o sucesso nos negócios acaba sendo até uma certa consequência disso. Então, uma questão muito boa, uma questão muito bem escolhida, uma alternativa muito pertinente, alternativa D da questão 56. A questão 57, novamente falando dos Estados Unidos, a questão da democracia estadunidense. E aí ele cita, né, descrevendo no texto, que o conceito de cidadania nos Estados Unidos está ligado ao exercício pleno dos seus direitos políticos, né, a sua liberdade de atuação política, mas também ao direito de propriedade privada. Então, o conceito de democracia nos Estados Unidos, ele mescla essa questão da política propriamente, da liberdade do indivíduo, de pensamento político, enfim, e a questão da propriedade, a liberdade de ter a propriedade. Então, a democracia estadunidense une essas duas questões. Portanto, a alternativa D da questão 57. A questão 58 retoma a questão da cidadania, só que aí na Grécia Antiga. Ele fala de Aristóteles, Então o conceito de cidadania na Grécia Antiga, especificamente em Atenas. Nós sabemos que em Atenas o conceito de democracia ele está restrito àqueles que eram considerados cidadãos. Falamos muito isso em aula, hein? E o cidadão, o ser cidadão em Atenas é um privilégio para poucos, homens livres, maiores de 21 anos, filhos de pai ateniense, de origem jônia. Então há uma restrição à questão de ser ou não um cidadão. E sendo um cidadão, o acesso à política, o acesso à democracia, ok? Então, questão 58, alternativa E. Questão 59, a citação de Caio Prado Júnior, Sérgio Buarque de Holanda, Celso Furtado, então só pesos pesados aí da história e falando da questão do futuro, da esperança que se tem num desenvolvimento para o país. Então todos esses historiadores e economistas falam de que quando o Brasil realmente conseguir se desvincular do seu passado colonial, da sua estrutura autoritária, e da sua estrutura agrária, essencialmente, aí sim poderemos dizer que o Brasil ingressou nos tempos modernos, ingressou no seu futuro, seria a plena realização nacional. Mas os textos deixam muito claro de que não se sabe quando é que esse futuro será alcançado. Então o Brasil e a eterna esperança do país do futuro. Questão 59, alternativa B. Questão 60, a questão fala da Constituição de 37. A Constituição de 37 é a Constituição do Estado Novo, portanto da ditadura varguista, a polaca, E o Francisco Campos, autor da Constituição, faz citação no seu livro O Estado Nacional sobre o porquê de ser uma Constituição autoritária, valorizando o poder executivo em detrimento de outros poderes. E a explicação do Francisco Campos é de que o Vargas era um cara que tinha realmente essa capacidade de dar ao país o melhor destino. Então o poder tinha que realmente se centralizar nas mãos do Vargas para poder ser conduzido adequadamente. Isso está explícito na alternativa E da questão 60. A questão 61 retoma a Constituição, só que agora falando da Constituição de 1891 e a Constituição de 1934, numa questão específica que é a questão do voto. Em 1891, a Constituição permite que apenas homens maiores de 21 anos possam votar. Em 34, pela primeira vez, as mulheres passam a ter o direito de votar, falando também de que maiores de 18 anos poderiam votar. Então, o que aconteceu em 34? É nítido que houve uma ampliação no acesso à democracia. Porém, a pergunta diz respeito exclusivamente ao gênero dos eleitores.
Então, em 1891, apenas homens, em 34 as mulheres podem votar também, portanto, alternativa E. Historicamente, a alternativa A também estaria correta, mas, no que diz respeito à pergunta, somente a alternativa E. Toma cuidado, hein? 61, letra E. Questão 62. De novo Getúlio Vargas, ele apareceu muito nessa prova, hein? Getúlio Vargas e a criação da Hora do Brasil durante o Estado Novo, durante a ditadura varguista, e perguntando sobre a função, né, de programas como a Hora do Brasil. Programas como a Hora do Brasil fazem parte daquele aparato ideológico que o Vargas criou para controlar, por um lado, a imprensa, né, através do DIP, né, e por outro lado, fazer a propaganda oficial do governo. Então esse programa de rádio tinha essa função, né? Colocar a imagem do Vargas, consolidar aquela imagem do pai dos pobres, né? Enfim, o verdadeiro comandante da nação, não é isso? Então a alternativa D da questão 62. Já na questão 63, exigia que você prestasse muita atenção no texto. Por quê? Porque no texto ele fala de uma espécie de ritual meio mágico, né? Alguns pós de osso finado que deveria tomar com vinho, isso, aquilo, outro, e que a pessoa que fez isso foi denunciada à Inquisição, né? Então a questão coloca muito bem isso. Então algumas práticas populares ligadas a uma suposta magia e que isso dentro, né, da igreja, dentro da Inquisição, absolutamente não seria aceito. Então, os cristãos deveriam permanecer dentro do casamento sem ter que recorrer a essas, digamos, ciências alternativas, né? A questão da magia, essa coisa toda, né? Então, uma leitura atenta te levaria à alternativa E da questão 63. A questão 64 é uma questão bastante extensa, um texto bastante extenso, né? Então, prestando muita atenção, você perceberia que os estados que hoje existem na África, na América e na Ásia são resultados daquele processo de colonização europeia. Seja o colonialismo tradicional da Idade Moderna na América, seja o neocolonialismo do século XIX na África e na Ásia. Então, o texto, né, tratava disso, desses estados que nasceram seguindo um modelo europeu, né? Então, a relação colônia, colonizado, colonizador. Isso estava dito na alternativa B da questão 64. A questão 65, a independência do Brasil, faz uma alusão a algumas cantigas, enfim, que eram comuns no caso do Recife, né? Trovas, né, como ele cita aqui, que fariam supostamente uma referência à revolta escrava do Haiti. Então, no processo de independência do Brasil, embora a elite não fizesse menção à questão escravista, havia sim uma certa pressão de negros, mulatos, mestiços em favor, né, da abolição e tinham como referência a revolta de escravos no Haiti. Então daria para você perceber isso pelo enunciado, pela trova que foi colocada aí na prova para te ajudar a assinalar a alternativa A da questão 65. Questão 66. Mais uma questão de interpretação de texto sobre política externa brasileira, né? E neste texto você perceberia que o Brasil teria, já a partir do século XIX, do final do Segundo Reinado, uma capacidade decisória própria, uma capacidade decisória independente, né? Então, do ponto de vista da política externa brasileira, no século XIX, depois do século XX, é possível dizer isso sim, que nós temos uma postura independente no que se refere a decisões relacionadas à política externa. Alternativa E da questão 66. Pois é, e a questão 67, eu gostaria que a professora Ive falasse sobre essa questão que dita sobre paisagens rurais no século XVII. Exatamente. As paisagens rurais que apresentavam um certo padrão de produtivo, uma certa orientação produtiva, agropecuária, e em função das novas demandas surgidas pós-Revolução Industrial,
seguramente isto vai também repercutir na configuração do espaço rural, que passa a estar vinculado cada vez mais ao espaço urbano, principalmente ou notadamente no que se diz respeito às novas necessidades energéticas, a produção dos biocombustíveis, os recursos energéticos, o que estaria implícito na questão de acordo com a alternativa C. Pois é, a questão 68, de novo, ela retoma a Revolução Industrial. Exatamente. Várias vezes a gente viu isso acontecendo, né? Muito bem, então na questão 68, ele fala de uma mudança tecnológica ocorrida durante a Revolução Industrial e que essa mudança tecnológica teria também proporcionado uma alteração na forma de trabalho. Isso é evidente, né? Porque imaginemos que muitos dos artesãos que trabalhavam no sistema doméstico, né, ou no máximo no sistema manufatureiro, acabaram não tendo condições de concorrer com a máquina, né? E acabaram sendo forçados a migrarem para o interior da fábrica, para exercerem outras funções, muitas vezes funções que não exigiam maior conhecimento, e a consequência disso acaba sendo uma diminuição nos seus vencimentos, né? Então, essa necessidade de um sujeito que apenas opere a máquina e não produza é um efeito social importantíssimo advindo do avanço tecnológico proporcionado pela Revolução Industrial. Ok? Então, a letra A corrobora com essa situação de mudança nas relações de trabalho, questão 68. Bom, na questão 69, aí ele já pega um pouco de literatura, um pouco de português, né? E aí pede que você olhe com muita atenção para o texto, porque o texto, ele narra de uma maneira muito bonita, inclusive, a decadência da aristocracia rural mineira. Então, é como se você estivesse passeando pela casa, né, de uma família que notadamente já foi uma família abastada, então ele descreve os móveis, alguns detalhezinhos, mas ao mesmo tempo ele vai colocando que, olha, já nem tudo brilha como brilhava antigamente, já nem tudo é belo como era antigamente, né? Então, percebe-se que houve uma clara degradação, né, a decadência da sociedade rural mineira, e que este passeio pela casa tentasse trazer de volta, como mágica, né, esse passado glorioso da aristocracia rural mineira, notadamente na época do café, né? Então uma questão muito bacana, bonita até a questão 69, alternativa B de bola. A questão 70, na mesma época, imigração, café, não é isso? Só que no caso, tratando particularmente da expansão ferroviária. A gente sabe muito bem que a expansão ferroviária foi fundamental para a própria expansão da cafeicultura, na medida em que permitiu que o café fosse para o oeste paulista, né, e depois fosse possível e rápido e prático levar esse café do oeste paulista para Santos, onde então o café seria embarcado, claro, e mandado para os seus mercados fora do país. E ao mesmo tempo, o trem que levava o café para o Porto de Santos voltaria para São Paulo, subiria a serra, trazendo o imigrante, a mão de obra fundamental na época do café. Então uma questão bacana, a alternativa B de bola da questão 70. Pois é, professora Ivy, as questões 71 e 72, falando sobre a tecnologia e o impacto que ela tem sobre a sociedade, é isso? Pois não, é isso mesmo. Falando sobre a tecnologia digital como uma forma de, não só de divulgação de notícias, mas também como uma forma de educação, né? E de uma formação cultural. A zona rural e a cidade têm acesso igualmente a estas novas tecnologias digitais e os impactos decorrência da globalização. Um texto também foi colocado e nós ficamos com a base do texto considerando os impactos culturais, que a difusão de tecnologias de informação amplia, né, a informação no campo e na cidade, o que estava sendo apresentado pela alternativa A, né? A questão de número 72 falava do ambiente da cidade global, as mudanças de padrões de consumo, os valores, a cultura, as transformações profundas que foram implementadas, certo? Novos produtos eletrodomésticos, eletroeletrônicos, o próprio veículo automotor, né, o automóvel,
também através de um texto, e uma das consequências dessa inovação tecnológica nas últimas décadas era o fato de nós termos isso impactado através da internacionalização da economia, desencadeando a partir da década de 70, né, a ideia de globalização. Globalizar o quê? Globalizar o consumo, certo? Então nós ficaríamos com a alternativa D para a questão de número 72. A questão 73 falava a respeito do avanço das fronteiras econômicas em direção à região centro-oeste e norte do Brasil. A expansão das frentes pioneiras amazônicas, como pode ser observado através do mapa, da legenda e da ampliação do número de habitantes. Tá? Então, a partir dele, o que nós poderíamos detectar? Que o PIB por habitante, com certeza brasileiro, concentrado no centro-sul, concentrado no sudeste, ele vai ter no norte e no centro-oeste uma ampliação, mas não chegaria a ser a mesma ocorrida no setor secundário, no setor terciário que ocorre no sudeste. Portanto, a alternativa D de lado para a sua questão de número 73. Pois é, professor. Vemos aqui na 74 um paralelo bastante criativo, não é, muito professor? Muito criativo, diga-se de passagem. Muito criativo. Inovador, inclusive. Sim. Aliás, corroborando um pouco com o que a professora Vera havia dito inicialmente, questões assim que realmente são novas, né? Novas, muito criativas, né? Realmente nos surpreendeu bastante o Enem. Novamente está de parabéns à banca. Então, uma comparação inusitada, né, entre as cidades-estado da Grécia Antiga, a polis grega, com vestígios de cidades que foram encontradas na Amazônia entre 1200 e 1600, né, o ano de 1200 e 1600, e que teriam sido também cidades, mais de 15 cidades independentes entre si, né, autônomas, que se ligavam uma com as outras através de caminhos, estradas, centros cerimoniais, praças, né? Então fica fácil perceber esse paralelo, apesar das distâncias históricas, geográficas, enfim, mas a formação em si, uma semelhança muito interessante entre essas duas civilizações no quesito de cidades autônomas e independentes entre si. Um paralelo bem interessante na questão 74, alternativa C. Pois é, professora Ive, aí voltamos à questão 75, a nossa geografia. Bom, e a questão 75 fala a respeito do movimento migratório, a sua intensificação no espaço interregional brasileiro, né, notadamente entre as décadas de 80 e 90, do Nordeste para o Sudeste e, posteriormente, em direção às frentes pioneiras amazônicas, né, em busca de trabalho, em busca de novas condições de vida e, consequentemente, nós vamos encontrar uma modificação no painel, no formato urbano, né? Nós vamos encontrar aí o processo de migração para as áreas, inicialmente as grandes metrópoles, posteriormente cidades médias, pequenas, né? E isso promoveu o chamado inchaço urbano, né? Então nós vamos encontrar essa resposta na alternativa C, que o processo de migração para o Sudeste contribuiu para o inchaço urbano, esse crescimento caótico, desordenado, consequentemente acabaria gerando este problema, né, que é de todo o território nacional. Alternativa C, portanto. A questão 76 volta ao tema subalimentação, né, e um tema que também não discorda muito da história, porque mostra que a América do Sul, semelhantemente à América Latina, né, o problema fundiário, a questão da subalimentação, está relacionada, historicamente falando, à má distribuição de terra, à concentração fundiária, à improdutividade do latifúndio, o fato dessas grandes propriedades e latifúndios serem dedicados à produção para exportação, né, a monoexportação. Portanto, a alternativa C, a presença de estrutura agrária arcaica formada por latifúndio improdutivo, seria uma das justificativas, claro, da subalimentação na América do Sul. A questão de 77 volta a falar sobre o tema campo, né? Mais especificamente a violência, os conflitos e luta pela posse da terra entre proprietários, fazendeiros, grileiros, poceiros, né? E o mapa representa esses conflitos no meio rural brasileiro. E, notadamente, o aluno percebe que na área fronteiriça entre os estados do Pará, Tocantins e Maranhão,
a área que nós tão bem conhecemos, não em aula, que é o Bico do Papagaio, corresponde a uma área de maiores conflitos fundiários, onde os problemas são resolvidos à força, né? Portanto, alternativa B para a questão fundiária do Bico do Papagaio. A questão de número 78 fala sobre as propriedades ocupadas no Brasil, as áreas ocupadas por propriedades rurais, e a maior porcentagem dos imóveis, nós percebemos ali graficamente, que se encontra de posse dos imóveis improdutivos, né? Demonstrando mais uma vez esse subaproveitamento do espaço agrário brasileiro. Então, de acordo com a observação do gráfico e dos seus conhecimentos, você percebe que os imóveis improdutivos são predominantemente aqueles cuja forma de ocupação está por conta da posse da terra e não necessariamente do seu uso, né? É a questão imobiliária e a questão da especulação imobiliária, né? Tão trabalhada durante as nossas aulas. Isso de âmbito nacional. Portanto, a alternativa é A para a questão 78. A 79 volta a um tema muito interessante, porém triste, que é a questão do trabalho escravo, da exploração da mão de obra em todas as áreas do trabalho, e isso é dedicado às ONGs e à Pastoral da Terra, se dedicam intensamente a esse assunto para poderem coibir as ações que vão contra as utilizações de mão de obra no norte, nordeste, centro-oeste, de crianças, adolescentes, né, adultos como escravos. Portanto, a nossa alternativa D, né, encaminham denúncia ao Ministério Público e tentam de coibir as ações, orientando os trabalhadores ou as pessoas para que elas não se deixem dominar dessa maneira, de uma maneira ilegal, como poderíamos dizer, sob o ponto de vista trabalhista, né? Então, a alternativa D para a questão 79. A questão 80 fala sobre a intensificação da exploração dos recursos naturais e o desenvolvimento tecnológico e o comprometimento ambiental em decorrência disso. Tá? Nós percebemos, através do pequenino texto, que o homem construiu sua história por meio do constante processo de ocupação e transformação do espaço natural. Isso em comprometimento do meio ambiente. Portanto, a alternativa B de Brasil, que mostra os desastres ambientais decorrentes do processo de ocupação, seja urbano, seja rural. Tá? A questão de número 81 fala a respeito da produção de petróleo ou de outros recursos minerais energéticos que estão sendo encontrados em áreas polares, tanto no Polo Norte quanto na região Antártica, portanto, o Polo Sul, né? E estas áreas, por questão até de proteção ambiental, estão distantes de áreas conflitivas como, por exemplo, o Oriente Médio, né? Então, uma forma de dizer que as áreas conflitivas do Oriente Médio, notadamente o Golfo Pérsico, estariam relacionadas a esta fragilidade, disputa de grupos humanos, grupos religiosos e assim sucessivamente. Então, as áreas polares, por estarem distantes desses focos de tensão, dessas áreas de enclave, seriam, de uma certa maneira, mais facilmente exploradas caso isso viesse a acontecer. Alternativa A para a questão 81, tá? A questão de número 82 fala a respeito da noção de sustentabilidade, né? A sustentabilidade é definida como o quê? Como o fato de nós sabermos utilizar os recursos nesta nossa vida para podermos deixar para as gerações futuras. Então, a alternativa E é a única que nos permite definir adequadamente a sustentabilidade. A questão 83, muito interessante por sinal, compara a produção de petróleo venezuelano, né, a posição do país no âmbito internacional e a produção e a quantidade de petróleo disponibilizado pela Venezuela, que é um país membro da OPEP aqui na América do Sul, né? E nota-se nitidamente que a Venezuela é uma grande potência energética mundial. Isso se deve também ao seu baixo consumo, né? O fato de ela ter excedente para exportar e ser membro da OPEP. A alternativa E, portanto, para a questão de número 83. Professor Fernando, 84, com uma figura ilustrativa, que poderia ajudar bastante sem a resolver, dúvida, né? Mas se o aluno conhecesse, ia ser mais rápido, né? Certamente, mas a figura foi escolhida com muita propriedade, na verdade o mapa, né? Muito claro, né? A legenda,
Normalmente a gente tem dificuldade até com isso, né? Mas nesse caso, o Enem acertou muito bem na escolha, porque é olhando, batendo os olhos ali, você conseguir identificar. É claro que um conhecimento prévio sobre aquilo que era esse tratado, que é fundamental. Ah, professor, mas eu tenho que decorar nome de tratado. Olha, a questão não é decorar, mas esse tratado particularmente é bastante importante. O Tordesilhas, que todo mundo conhece, né? E o Tratado de Madrid, que ampliou sobremaneira o nosso território. Então deixamos de ter apenas aquela faixa de terra que o Tratado de Tordesilhas havia definido, para ampliarmos o nosso território para praticamente a configuração atual. Exceção do Acre, que foi comprado junto à Bolívia em 1903, né, e é uma região dos 7 povos das missões, mas praticamente todo o nosso território adquiriu a sua configuração atual pelo Tratado de Madrid em 1750. Então, batendo o olho na legenda, olhando o mapa, lembrando da importância do Tratado de Madrid, né, baseado no uti possidetis, né, a posse pelo uso, certamente você assinalaria a alternativa C da questão 84. Pois é, e professora Ivy, a questão 85, mais uma vez nós temos figuras, né, que agora ajudam a resolver aí a questão. Bom, temos duas charges, né, uma apresentando 2 pinguins conversando, né, com sotaque nordestino, mostrando o ambiente árido, né, no Polo Norte, e a outra charge caracterizando 2 indinhos conversando e dizendo: pai, agora que consegui crescer, entendo por que precisamos de cesta básica para sobreviver. Porque eles estão num ambiente de degradação ambiental, onde se observa uma queimada de floresta, né? Então, reunindo-se as informações contidas nas duas charges, podemos inferir que a destruição das florestas tropicais, né, é uma das causas do aumento da temperatura em locais distantes, como inclusive o Polo Norte, como está sendo observado aí. Tá? Alternativa B, portanto, para a questão de número 85. A questão 86 volta ao tema clima, né? Trabalhando agora algumas imagens, entre elas a exploração vinícola no Chile, né? Uma pequena produção agrícola na região andina, um parque de engorda de gado nos Estados Unidos, uma zona irrigada por aspersão na Arábia Saudita, né? E um parque eólico na Califórnia, no sudoeste dos Estados Unidos, onde nós percebemos, a pergunta é, tendo em vista determinada restrição climática, qual a figura que caracterizaria o uso de tecnologia voltada para resolver problema ambiental. Obviamente que nós ficamos com a alternativa B, não é? Porque ela está caracterizando o ambiente do Oriente Médio, Arábia Saudita, e, portanto, a necessidade da agricultura irrigada num clima árido, num clima desértico. A questão 87 volta ao tema clima, desta vez na América do Sul, onde a legenda apresenta várias condições que variam do superárido, árido, semiárido, subúmido, até demais áreas, né? Entre elas, claro, do território brasileiro, com sua diversidade climática. E em relação às regiões marcadas pela figura, eles pediam para nós dizermos quais aquelas que necessitariam de técnicas para irrigação. Né? Mais uma vez, voltando ao tema aridez, voltando ao tema ambiental. Portanto, a alternativa B de Brasil para essa questão, porque o homem é capaz de enfrentar e vencer as dificuldades com o uso das novas tecnologias agronômicas. A questão 88 fala a respeito da urbanização, né, das cidades planejadas, citando Brasília, né? É um texto interessante e as ideias apontadas por ele vão estar em oposição. Por que essa oposição? Porque a primeira entende que as cidades devem ser organismos vivos, que nascem de forma espontânea, enquanto que a segunda está mostrando que há exemplos históricos que demonstram o contrário. Entre eles, no caso brasileiro, podemos citar Goiânia, podemos citar Palmas, Belo Horizonte, a própria Brasília, Teresina, Aracaju, que são alguns exemplos de cidades planejadas e não necessariamente espontâneas. Portanto, a alternativa aí, tá? A questão de número 89, a nossa penúltima questão, fala a respeito da disponibilidade hídrica mundial, né, que depende da manutenção do balanço hídrico. Portanto, nós já comentamos isso, inclusive em aulas de web, no nosso caderno de revisão, né? E aí nós temos a origem da chuva está diretamente relacionada ao processo de evapotranspiração. Se isso não ocorrer, se o balanço hídrico não existir,
consequentemente, a quantidade precipitada vai diminuindo cada vez mais. Então, como diz o doutor Aziz Absaber, a Amazônia poderá vir a se tornar uma Amazônia desértica, certo? A alternativa é a E para a questão 89. E a nossa questão de número 90, de geografia, fala a respeito, mais uma vez, da dinâmica hidrológica do Pantanal. Dessa vez é do Pantanal, né? Descrevendo as áreas do Planalto Central, do Cerrado brasileiro, né? Lembrando que o Planalto Central está numa área de topografia mais elevada, é um centro de espessor de rios em todas as direções, em todos os caudais, né? Em direção à Amazônia, em direção ao Nordeste, ao Sudeste, e aí nós percebemos que o Pantanal já é uma área rebaixada, é uma depressão, né? De 200 metros ali de altitude, exageradamente. Então a medida mais eficaz a ser tomada visando conservar a planície pantaneira, sem dúvida alguma, é controlar o desmatamento, a erosão, né, manter a mata ciliar e as nascentes dos rios protegidas. Portanto, a alternativa D de dado para a questão de número 90. Bom, nós encerramos as nossas atividades por hoje. Amanhã temos mais correção de prova do Enem. Lembrando o agradecimento aos nossos professores, a todos aqueles que estiveram aqui, ao internauta que sempre está conosco nesses momentos de comentários e correções, prestigiando a família Objetivo e também agradecendo e parabenizando ao excelente trabalho da banca examinadora do Enem com essa prova realmente criativa e de grande qualidade. Um abraço e até amanhã.